galera, fazer uma questãozinha do Enem. Papoca o like, dá 5 estrelas aí quem estiver assistindo no nosso curso online. Yes! Atenção, emissores, para o toque de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A dança do Itinho tá chegando. Fala, fera, é hora do exercício, vamos exercitar! Enem 2018, vamos lá. As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo do das alavancas aplicam uma força chamada de força potente em um dado ponto da barra para superar ou equilibrar uma segunda força chamada de resistente em outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças, potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos. Mostrou um alicate, uma pinça, um quebra-nozes, um carrinho de mão e um abridor de garrafas. Em qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente? Gente, chega para cá. A questão quer saber quando a força potente é maior do que a força resistente. Isso vai acontecer quando? Quando a distância da força potente para o centro, para o ponto de apoio, for menor do que a distância entre a resistência para o ponto de apoio. Porque a gente sabe o seguinte, quanto menor for a distância de um determinado tipo de força, no caso potente, quanto menor for a distância dela para o centro de apoio, para o ponto de apoio, maior vai ser a força que eu vou realizar nela, tranquilo? Então quem estiver mais perto do ponto de apoio vai precisar realizar mais força. Isso acontece quando a gente estiver falando de força interpotente, tranquilo? Eu apontei para cá, mas é aqui. Quando a gente estiver falando de força interpotente, a gente até falou já nas aulas passadas, pode até voltar um vídeo para a teoria, se não tiver visto ainda, vê a teoria e vem para cá, viu? Então na força interpotente, a força de potência está no meio, tá entre a resistência e o ponto de apoio. Então sempre a distância vai estar menor aqui, e aí você vai precisar realizar uma força maior. A gente até fez um exemplo. Então eu tenho um exemplo já aqui, que a gente já mostrou para vocês, um X, mas vamos analisar os exemplos da prova. Vamos analisar aí o alicate. Gente, o alicate, olha, presta atenção, o alicate a gente faz assim, nheco, nheco. A gente está fazendo uma força de potência aqui, certo? E a resistência está lá do outro lado. E o ponto de apoio fica mais ou menos aqui. Então aqui, bicho, o alicate não é a situação ideal para a gente, porque entenda, a nossa força potente está bem mais distante. Se está mais distante, a nossa força potente vai ser o quê? Vai ser menor. Então o alicate não é o que a gente quer, tranquilo? Vamos analisar agora pinça. Olha só, pinça. No caso da pinça, tá aqui o ponto de resistência, tranquilo? O ponto de equilíbrio está lá no finalzinho da pinça. Aqui o exemplo clássico aqui de uma pinça, né? Não, aqui não é pinça não, aqui é um INEX, mas é mais ou menos uma pinça. Imagina que isso aqui fosse uma pinça, só apagar aqui. Imagina que aqui é uma pinçazinha, tranquilo? Agora virou uma pinça, né, professor? Pois é, agora virou uma pinça. E aí, professor, eu realizo aqui a força aqui, olha o ponto aqui, força potente, o apoio tá ali e a força resistente tá mais distante. Então agora, como a minha força potente tem uma distância menor, ele vai ter uma força maior. Então, achamos uma alternativa que a força potente é maior do que a resistente. Vamos analisar as próximas. Quebra-nozes. Gente, no caso do quebra-nozes, você vai se ligar o seguinte, o nós ele é colocado mais ou menos aqui no meio, tranquilo? Tem a ponta lá fechando aqui o nós, para até botar uma foto aqui, produção. Tem uma foto fechando o nós, e a gente faz uma força potente bem aqui. No caso do quebra-nozes, a nossa força potente ela fica mais distante do que a força de resistência em relação ao ponto de apoio. E aí vai ter uma força menor. O quebra-nozes, inclusive, a gente colocou aqui, é um exemplo de força interresistente. Força interresistência, que a força de resistência é maior do que a força de potência, tranquilo? Mas, então, eu preciso decorar esses exemplos que você colocou na parte teórica? Não, velho, você tem que analisar conforme a questão da ideia. Vamos lá. Carrinho de mão. Olha só, carrinho de mão é o mesmo exemplo do quebra-nozes. Carrinho de mão. A força de resistência fica aqui na frente, ela está numa distânciazinha menor para o ponto de apoio em relação à potência que eu vou realizar. Está na distância maior. Se a minha potência está na distância maior, a força vai ser menor também, tranquilo? E a última aí, abridor de garrafa. Olha só, abridor de garrafa é o seguinte. No caso do abridor de garrafa, a gente coloca aqui o ponto de resistência aqui no meio, da garrafa. Tem umas que são mais difíceis, umas que são mais leves. A gente está aqui o ponto de resistência, tranquilo? A potência a gente faz bem aqui, no abridor de garrafa. A gente faz assim, tuf, concorda comigo? Tuf. E onde é que está o ponto de equilíbrio, hein, professor? O ponto de equilíbrio, bicho, vai estar mais ou menos no abridor de garrafa, vai estar mais ou menos aqui, no finalzinho do abridor de garrafa, tranquilo? Vai ser o equilíbrio do abridor de garrafa. Então, novamente, a gente vai estar com nossa força potente mais distante. Se ela está mais distante, ela vai precisar realizar uma força menor. Inclusive, é lógico que abridor de garrafa você vai realizar uma força potência menor. Aí é evidente, até situações de vida, que, por exemplo, abre uma garrafa na mão,
fazer força lá pra poder abrir, é difícil, só molesta. Agora pega lá e bota lá a alavancazinha. Ah, na alavancazinha, professor, aí é moleza demais. Pois é, porque tu vai precisar usar uma força até menor, porque tua distância tá maior. Caramba, professor. Pois é, bicho. Isso aí, questão do Enem, agora um dia desse. Caindo tipos alavanca. Estamos juntos? Um beijo no teu coração. Valeu!